Podcast Radar Xinguara apresenta Radar em Foco. Olá, aqui é o William Gonçalves e no episódio de hoje do Radar em Foco nós vamos viajar até Rio Maria, cidade próxima aqui de Xinguara, para conhecer um projeto que envolve educação, protagonismo juvenil e compromisso social. Na Escola Estadual Senador Catete Pinheiro, em Rio Maria, a professora Maraika Gomes conduz a disciplina eletiva no ensino integral chamada O Silêncio Também Mata. Essa eletiva surgiu diante da necessidade de tratar sobre um tema que é urgente: a violência contra a mulher. E como resultado final das discussões abordadas no decorrer do andamento dessa eletiva, houve o desenvolvimento de um podcast, o Podcast, que é produzido e apresentado pelos próprios alunos que fazem parte da eletiva. E nesse podcast, ao longo das semanas, em seus episódios, são recebidos profissionais que atuam em mecanismos de proteção à mulher. E aqui no Radar em Foco, a professora Maraika não vai falar apenas sobre esse projeto, que é apoiado por nós aqui do Radar Xinguara, mas também vai falar sobre o que essa experiência representa para a comunidade escolar e também para ela enquanto educadora. Vamos à entrevista. Então nós estamos aqui com a professora Maraika Gomes, aqui da Escola Estadual Senador Catete Pinheiro, em Rio Maria. Eu vou pedir que ela faça aí a sua saudação inicial para a audiência do Radar Xinguara. Olá, tudo bem? É um prazer estar aqui para falar com vocês e muito obrigado pelo convite. Certo. Nós aqui nessa conversa, nós vamos assim, complementar um pouco, porque no primeiro episódio do podcast, o Podcast, ela já contou muitas coisas sobre a eletiva, sobre como foi que surgiu a ideia, e nós vamos comentar aqui também, mas é um episódio que ao final nós vamos dar aí o direcionamento para vocês poderem acompanhar esse episódio, e aqui a gente fazendo nosso trabalho de também divulgar esse projeto aqui no Radar Xinguara, que é um apoiador dessa iniciativa. Então nós vamos conhecer algumas outras nuances aí dessa proposta, Então, eu queria que você, professor, explicasse pra gente. Sim, eu me esqueci de apresentar, mas está aqui com a gente o Eduardo, que faz parte também é aluno da eletiva e também faz parte da equipe aqui do podcast, Então... Olá, pessoal, que privilégio estar aqui participando desse episódio junto com vocês. É um prazer imenso. Legal. É interessante ressaltar que é a segunda vez que aqui no Radar Xinguara a gente conversa com... A gente vem falar de podcast dentro da educação, E temos a presença de aluno. Aqui no caso temos um aluno que está representando, Mas é a segunda vez e eu fico muito feliz de poder fazer isso porque, afinal de contas, eu sou professor e dediquei um tempo da minha formação justamente nessa questão de tecnologias na educação, focando no podcast, porque eu tenho uma outra história com essa questão do podcast que já vem de longe, Mas ao longo aí, dos episódios, com certeza eu vou destrinchar melhor isso daí. Então, professor, eu queria que você explicasse pra gente de forma breve o que é essa eletiva O Silêncio Também Mata. A nossa eletiva ela é uma disciplina, Para quem não está a par das mudanças na educação, a eletiva ela é uma disciplina, assim como história, geografia, matemática, só que ela tem uma característica diferente. Os professores ofertam um tema específico, logicamente ouvindo os alunos, ouvindo a demanda da comunidade escolar, oferta esse tema para ser estudado e os alunos, é feita uma grande feira, uma grande apresentação e os alunos escolhem qual tema ele deseja estudar. E a nossa eletiva, que eu dei o nome de O Silêncio Também Mata, ela é uma ferramenta de educação no ambiente escolar para que nossos adolescentes aprendam a combater a violência contra a mulher. A gente sabe que nos últimos tempos os números de feminicídio, os números das mais diversas violências têm aumentado significativamente e a gente, como professora, como mulher, a gente entende que a melhor ferramenta para combater a violência
é o processo educativo. Então, trazer esse debate tão necessário e tão atual para dentro da sala de aula e fazer com que nossos alunos, muito além de levar esse conhecimento e esse debate para casa, que eles debatam entre si e façam uso das tecnologias como também uma ferramenta de educação. E como é que foi pensar essa eletiva, né, que trata de um tema tão delicado dentro aqui do ambiente escolar, né? Porque, assim, quem vai acompanhar, né, os episódios do podcast vai ver entrevistas com pessoas que representam, né, entidades que tratam dessas questões, né? E vai entrar também algumas questões pessoais que muitas das vezes, vamos dizer assim, afetam, né, emocionalmente, né, as pessoas. E dentro aqui do ambiente escolar, com certeza, temos essa situação, né? Então, como é que é tratar isso aqui dentro? Essa proposta, né? É ousada até. É uma proposta ousada, é uma proposta delicada e é uma proposta muito sensível, porque dificilmente você vai encontrar uma mulher que durante toda a sua vida não tenha sido vítima de algum dos tipos de violências que existem. Então, a gente vai aqui, ao abordar esse tema, nós vamos tocar em feridas que por muitos anos, às vezes, está quietinho. E tocar num assunto que não se discute muito em casa, não se discute na escola e na sociedade. Quando se discute, essa discussão acaba por perpassar apenas por homens, que são aqueles, na sua grande maioria, os que fazem nossas leis. Então, assim, é muito sensível, muito delicado. Nós, a maioria dos professores, somos professoras, a maioria dos estudantes são meninas e as violências estão presentes em todos os dias na nossa vida. Foi muito delicado, assim, eu fiquei muito preocupada ao escolher o tema e fiquei com medo. Eu pensei em 2 temas e fiquei com muito medo de propor, justamente com medo dos meninos e meninas não quererem participar, embora seja uma realidade da nossa comunidade escolar, essa violência, mas a participação efetiva dos alunos, por ser um tema sensível, imaginei a dificuldade em nossos estudantes quererem participar, tanto os meninos, né, quanto as meninas. Mas, felizmente, nós tivemos uma participação efetiva. Nós dividimos em 2 blocos. No primeiro semestre, fizemos uma fundamentação teórica, tivemos bastante estudo de temas específicos relacionados aos tipos de violência, convidamos parceiros, instituições para virem palestrar para os nossos estudantes. Eles também protagonizaram, apresentando trabalhos, estudando essas temáticas. E agora, no segundo semestre, a parte prática. Eles próprios, como o Eduardo, que está aqui agora, faz parte da nossa bancada. Ele, assim como as meninas, a Beatriz, a Iocari, a Maria Luísa, a Joyce e o Tiago, constroem o podcast e conduzem todo o processo, desde a bancada, a edição. E é lógico, eu não vou poder deixar, eu já vou falar de agora, né? Com toda a consultoria, com toda a presença, com toda a contribuição, né? Do professor William. E assim, como você é professora de geografia aqui, né? Você tem a formação nessa área. Então, de que forma esse conteúdo, né, dessa eletiva, ele dialoga com outras áreas do conhecimento? Você na área de geografia, mas os alunos, né, que participam, né, eles têm contato com as outras disciplinas. Bom, esse conteúdo ele dialoga muito intimamente com a geografia, no estudo da população, do comportamento da população, mas ele dialoga com outras áreas também, com a sociologia, com a história, as mudanças, né, ao longo do tempo, das leis que foram mudando em referência à defesa da mulher, aos direitos da mulher. Na sociologia, essa construção sociológica do que é ser mulher, do seu papel na sociedade e como a sociedade a compreende. Mas, acima disso tudo, nos traz também a possibilidade de ver áreas profissionais, como a área do direito. Inclusive, essa turma esteve conosco aí no julgamento aqui no município, no Fórum Municipal, de um caso de feminicídio, e podendo acompanhar qual o papel de um promotor, de um defensor público, o papel do juiz, né, além dos advogados, como as meninas, nossas parceiras da instituição Marias do Amor, que oferecem a assessoria jurídica a vítimas que não têm condições financeiras. Então, ver que os profissionais da área do direito podem atuar
em diversos papéis diferentes, mas que dão apoio e defesa, né, da mulher. Então, assim, dialoga diretamente, conceitualmente, teoricamente, mas dialoga na prática com outras áreas. A área da saúde, o Carlos Eduardo também já trabalha na área da saúde, também nos remete a esse aspecto. Me fez muito feliz uma vez que Carlos me disse assim, olha, professora, depois dessa disciplina, eu percebi que nós, profissionais da saúde, nós precisamos também receber orientações específicas para quando essas mulheres chegarem a nós não apenas percebermos a violência naquilo que ela falar, mas no seu comportamento, no seu corpo, na condição que a família também leva essa mulher, né, aos postos de saúde, ao sistema de saúde. E então, assim, com isso que você colocou, né, a gente percebe que os alunos eles podem visualizar que faz algum sentido, né, esse tipo de trabalho, né, porque para algumas pessoas podem pensar, não, português, matemática, sabe o que é importante, né? Ou ali geografia, história, né, que é o básico quando se pensa em vestibular, né, quem pensa em fazer ensino superior, mas colocando esse tema abre muitas possibilidades, né, de perceber outras coisas, né, por conta de todo o processo que ocorre. E falando em processo, né, você que trouxe toda essa você esclareceu aqui o que é a eletiva, do que ela trata, né, o conteúdo. Por que você escolheu desenvolver um podcast como culminância dessa eletiva, tendo tantas possibilidades, né? Até mesmo assim, as mais tradicionais, sei lá, um seminário, um trabalho em grupo ali qualquer, mas não, você foi pro podcast, né? Uma mídia digital, algo que está aí em muita evidência, né? Porque nós temos muita gente fazendo podcast, né? Nós somos também isso, né? Fazemos parte desse grupo. Mas por que veio essa ideia de desenvolver o podcast? Bom, como eu falei, a gente tem um diálogo muito próximo com a nossa comunidade e eu ouço muito, né, nossos estudantes. Nossos estudantes hoje eles se comunicam através das ferramentas digitais, necessariamente. Então, pensei, para tratar de um assunto delicado como este, sensível e difícil, eu preciso de uma ferramenta, de uma estratégia que englobe mais gente, que desperte o interesse dos nossos estudantes. Temos aqui uma equipe que não trabalha com podcast, mas faz uso das ferramentas digitais, fazendo campanhas internas para a escola maravilhosamente bem. Então, vamos embora utilizar e juntar essas duas coisas, né? A necessidade dessa discussão difícil, mas essa ferramenta mais fácil. Carlos Eduardo já está na bancada desde o início, já tem uma experiência com a produção de mídia, e a gente tem também na nossa equipe meninas que ainda não tinham esse contato, mas que tinham esse desejo. Então, foi juntar a goiabada e o queijo e só se servir. Mas, assim, não ficou... Falando de mídia digital, né? Vocês podiam ter ficado só no Instagram, fazendo reels, né? Os videozinhos curtos, ou então pro YouTube, mas teve logo a ideia de fazer um podcast, né? Eu queria saber realmente por que você puxou essa ideia do podcast. Só por conta da... Se você não acha que os vídeos comuns, né, lá no Instagram seriam suficientes, né? Por que você acha que o podcast ia ser algo diferente nesse percurso? Tá. O diferencial do podcast nesse percurso é uma linguagem educacional, uma linguagem tecnológica, que a educação precisa fazer uso para que a nossa educação fale a linguagem do século que nós vivemos. A gente sabe que a educação vive com 3 séculos simultaneamente. É o século referente a que a escola foi concebida, é o século da formação dos nossos professores, mas é o século que os nossos alunos estudam. Então, são 3 concepções diferentes. Então, o podcast, ele representou, a meu ver, como diferencial, porque ele é uma linguagem atual, ele é uma linguagem que nos permite deixar um registro cronológico,
permanente no espaço, no caso, no cyberespaço. Ele é uma linguagem que nossos estudantes precisam dominar a produção. E aí esse é o diferencial. Eu queria que eles produzissem do início ao fim. O videozinho curto que nós utilizamos, colocamos no feed do Instagram, ele não permite que os alunos precisem de tamanha pesquisa, que precisem operar tantos equipamentos. E mais que isso, não permite que esses alunos passem por todo o processo, desde a roteirização, a convivência em grupo, a negociação dos argumentos e da produção, dessa produção ter um produto final. Na verdade, o meu produto final, minha proposta de produto final, não era ter apenas o programa, mas essencialmente que nós aqui na escola tivéssemos um estúdio de produção de produtos digitais, sejam os vídeos curtos, seja um podcast, seja outros tipos de mídias digitais que a gente pudesse utilizar. No momento, a gente ainda não tem, mas nós já solicitamos à Rede Estadual de Educação que seja construído no espaço escolar o espaço físico mesmo do nosso podcast, que é o podcast da Escola Catete. Está nascendo como podcast da eletiva, mas a ideia é que ele se torne o podcast da escola e que todos os alunos e professores possam pensar nessa ferramenta como uma ferramenta educativa, mas uma ferramenta educativa global. É importante você ter colocado todos esses pontos, e por isso que eu provoquei essa questão, porque muitas das vezes, somente os pais, né, o pessoal de fora da escola, né, às vezes vê algo assim e pensa que foi feito por fazer, né, e que não existe toda uma lógica por trás, né, todo um contexto para que esse tipo de produto seja desenvolvido, né? E todos os benefícios, né, que nós temos com esse desenvolvimento. Então, foi muito pertinente você ter colocado esses pontos para que, né, inclusive quem estiver nos ouvindo, né, e ver aí que cada vez mais essa questão do podcast tem sido implementada dentro da escola, né, em vários locais, para ver que não é simplesmente uma brincadeira, né? Não é uma brincadeira, tem um propósito. E quando é feito um propósito, né, de ser utilizado essa mídia, você tem aí um resultado bem interessante que de fato vai contribuir com a formação integral dos estudantes. E com base nisso, né, eu queria perguntar para você, mas também deixa à vontade para o Eduardo, né, o nosso estudante aqui que faz parte desse processo, se manifestar em relação... Primeiro você fala, né, e depois pode dizer como aluno mesmo, né, que quais são os aprendizados que os estudantes tiveram que lidar ao tratar com essa mídia podcast, né, que foi realmente, assim, foi montada uma estrutura que não existia, né, foi feito todo um processo de ir atrás para montagem dessa estrutura, e aí nisso tem os alunos, né, que vão ter que lidar com tudo isso. Então, como você... Então, vamos lá. Fala dessa questão pra gente. Vou falar da minha parte. Do momento que a gente fez o projeto da eletiva, a gente já pensava justamente na questão estrutural, que a escola não possui celular, não possui câmera, não possui equipamentos de um estúdio, né, de modo geral. Então, minha irmã, ela é funcionária do Tribunal de Justiça, e me alertou para uma situação que existe no Tribunal de Justiça, que é estabelecer parceria com a comunidade justamente no âmbito da defesa da mulher. Então, como eu me lembrei disso, falei que estava fazendo, né, essa eletiva, ela disse, olha, lembre-se que o Tribunal de Justiça poderá ser o parceiro. Então, a Patrícia me abriu o olhar para isso. E eu acreditei, eu sou do tipo que eu tento, sou brasileira, não desisto nunca. Fiz o projeto, corri atrás dessa parceria, busquei junto à Secretaria de Assistência e Proteção Social, busquei o Conselho Tutelar, busquei Marias do Amor como parceiras. Esse é o processo só teórico. Então, construí, propus, apresentei para esses parceiros e falei, vou correr atrás. A direção da escola nos apoia em todas as nossas ações, não discorra, vá. E assim a gente foi, essa parte foi tranquila, graças a Deus. Nós tivemos uma boa aceitação, todo mundo
topou vir conosco, comprou essa ideia de fazer nossos estudantes debater esse tema. Depois que nós apresentamos para os estudantes, veio a parte teórica. Então, fomos estudar sobre os tipos de violência, sobre os teóricos, as concepções sociológicas, né, da temática. Fizemos essa parte teórica. Na parte prática, já no segundo semestre, então, nossos estudantes estudaram, e posterior a isso, fomos para o trabalho prático. Qual é o trabalho prático? Planejamento, organização, divisão de tarefas, identificar as habilidades, aptidões, as competências de cada um dos nossos estudantes. Então, por exemplo, eu, professora Maraica, eu tenho muita competência para planejar nossas aulas. Eu tenho uma certa experiência e vivência no campo da produção de mídias, mas no campo da direção, de roteirização, não da edição prática das imagens, a edição técnica, nem mesmo do som. Mas a concepção eu tenho. Então, nossos alunos já tinham a ideia, porque eu apresentei qual seria o nosso produto final. E aqueles que já tinham alguma habilidade, competência relacionada, se interessaram e vieram. Então, a partir daí, nos reunimos várias vezes na escola e fora da escola, justamente para poder roteirizar, para poder planejar, criar cronograma, fazer visitas externas, para daí eles produzirem o que vamos apresentar, que dia vamos apresentar, com quem vai apresentar, quem vai editar, quem vai gravar, quem vem para a bancada, o que está envolvido em cada uma dessas funções, quem vem para a bancada, o que precisa estudar, o que precisa fazer, quem vai para a edição, o que precisa estudar, o que precisa fazer, o que eu quero de efeito, como eu quero de efeito. Quem vem para a parte estrutural, montar, desmontar, precisa saber que esse é um trabalho coletivo, que a gente só vê uma parte dele, que é aquilo que vai para as mídias. Mas a maior parte dele é antes. Veja só, nós estamos em mês de novembro, nós estamos gravando o nosso penúltimo episódio. Foi lançado apenas um, mas nós estamos no penúltimo. Então, nós tivemos praticamente um ano de preparação para chegar aqui. E nós vivemos numa sociedade imediatista. Eu quero resultado para hoje. Mas a vida não é assim. Tudo é um processo. Então, assim, essas foram algumas das atividades envolvidas que eu vejo. Agora, no seu olhar. Bom, o que foi desenvolvido principalmente nesse projeto é que é um projeto que ele não fica apenas no âmbito escolar. Ele é um projeto que vai além do âmbito escolar. E o que eu percebi bastante foi a questão da união entre os alunos, tanto para a preparação, e também esse projeto nos trouxe vínculos fortes, tanto de professor para aluno e de aluno para aluno. No começo, assim que a Maraica apresentou o projeto, pra gente eu pensei, nossa, vai dar muita briga, porque um vai querer ficar em uma coisa, outro vai querer ficar em outra. Só que foi totalmente diferente do que eu pensei. Eu fiquei bastante ansioso pro projeto, só que o projeto despertou algo em mim maior ainda do que eu esperava, porque me despertou vínculos com pessoas que eu jamais imaginava ter proximidade, me aproximou mais ainda da professora e me aproximou mais ainda da comunidade e de entidades parceiras do nosso projeto. Então, foi algo, acredito que esse projeto, ele nos proporciona e nos proporcionou vínculos essenciais. Então, você destaca a questão dos vínculos, né? Da integração entre os alunos, né? E em relação ao aprendizado, tudo que você, assim, com a Jacucu, né? Você participar da bancada, de estar entrevistando pessoas que são de fora, né? Não fazem parte aqui do meio, né? E aí ter que dialogar, de realmente se comportar quase como um repórter, né? Porque o repórter ele não faz aquela pergunta só, aquela pergunta que a gente chama de pergunta fechada, né? Tem a pergunta aberta, né? Que é justamente para a pessoa ir desenvolvendo, né? Para isso, quem está entrevistando precisa ter um conhecimento, né? Precisa também saber um pouco sobre a pessoa, sobre aquele tema, para poder ir puxando as respostas, né? E explorando realmente o convidado. Então, sobre essa questão aí, o que você... E fora a parte... Assim, eu não sei se você teve muito mais contato com a parte técnica também, né? Já que você está mais na bancada, né? Mas o que você tem a dizer sobre essa questão, né? Esse processo envolvendo a comunicação, né? Sobre a questão da preparação, a gente sempre recebe bem antes, né? No nosso planejamento a gente fez os convidados que a gente traria para os nossos episódios. A partir desse momento que a gente escolheu os nossos convidados que viriam participar do nosso episódio, a bancada em si foi escolhida, foi selecionada, né, Maraica? E aí a gente começou a desenvolver temas.
Em cada episódio um tema. Conforme a gente foi desenvolvendo esses temas, esse convidado vem nesse episódio, qual é o tema? Tipos de violência. A bancada em si, ela vai estudar os tipos de violência, vai estudar também um pouco sobre a vida profissional da pessoa que vai vir para a nossa bancada, para que durante o episódio a gente possa desenvolver não só perguntas sobre os tipos de violência, mas sobre a vida profissional daquele participante que está participando daquele episódio. Sobre a questão da comunicação, como o William falou, não participei muito sobre a questão técnica, né? Estou participando mais sobre a questão aqui da comunicação, da reportagem e tal, mas a parte técnica, volto dizer novamente sobre a parte da união. Acredito que se não fosse a união entre o pessoal dos bastidores, acredito que esse projeto em si ele não estaria tomando essa proporção imensa que ele está tomando e ainda vai tomar, acredito eu. Eu digo que a Maraika, ela pensa fora da caixola, onde eu vou. Ela é uma professora que não pensa só no agora, ela pensa exatamente no futuro, o que as gerações futuras vão receber. E eu tenho uma frase comigo que eu digo aonde eu vou sobre a questão do aprendizado, William, é que se você saber, se você for estudado, ninguém te pisa. Se você conhecer das leis, se você conhecer dos direitos, você vai bastante longe, que as pessoas têm bastante na mente assim que só estuda lei quem realmente faz direito. E não, você precisa conhecer do seu direito, da lei, e eu acredito assim, que se você conhecer, você vai longe. E assim, vocês tendo contato aqui, quem tá na bancada, mas também quem tá lá no outro lado, vai aprendendo também no que o convidado vai trazendo aqui, né? Que não é uma palestra, é uma conversa, mas já traz aí alguma coisa diferente, né? E assim, professora, quais foram os desafios ou imprevistos que você pode destacar aí pra gente durante esse processo de produção? Porque é um processo que, como já foi colocado aqui, é um processo complexo, né? Apesar de parecer simples, né? Mas tem toda a questão dos estudantes se prepararem, tem toda a questão técnica, né? Correr atrás dos apoios e tudo mais. Então, teve algum desafio, além da questão dos equipamentos, da estrutura que você já destacou, né? Mas outro imprevisto que você pode destacar aí pra gente nessa questão? Olha, imprevisto, assim, relevante, a gente não teve um imprevisto, assim, que de fato seja relevante. Só relacionado mesmo à questão da estrutura, pelo espaço em que nós realizamos, porque nós realizamos nosso trabalho na biblioteca, no espaço da biblioteca da escola, ainda nos faltam alguns equipamentos. Então, assim, ainda temos esse imprevisto, estamos correndo atrás do principal equipamento, que é o nosso computador de trabalho. Mas a gente vai conseguir, Deus é grande e a nossa fé também. Mas a gente teve aí, nós temos nossa aluna que faz edição, que disponibilizou o computador, que disponibilizou o celular. Nesse intervalo, a gente sempre tem um imprevisto ou outro de queimar um equipamento, outro, mas sempre tem alguém para nos socorrer. Então, a gente tem uma rede de apoio grande, graças a Deus, e que tem dado tudo certo. E esse apoio vem muito quando se conhece o trabalho que está sendo feito, e aí tem a confiança, né? E assim, como é que, voltando à questão da eletiva, né? Como é equilibrar essa questão do envolvimento dos estudantes, né? E a responsabilidade de tratar esse tema? E agora você fez uma pergunta difícil, viu, querido? Principalmente aqui no momento do podcast que vocês conversam com representantes, né? De várias entidades aí, né? Advogado, enfim. E aí tem essa questão da responsabilidade vem à tona, né? Do que você vai tratar no assunto, né? Porque tudo tem que ser com muita seriedade. Então, como é que é? Equilibrar isso. Eu vou falar um pouquinho, mas eu vou convidar o Carlos Eduardo para me ajudar nessa, porque eu tenho assistido a agonia deles nesse sentido. Bom, esta equipe do podcast é uma equipe excepcional. Então, a gente trabalha com muita antecedência. Então, a gente tem conseguido um equilíbrio, a meu ver, assim, ideal com as instituições, desde o Conselho Tutelar, Conselho Municipal da Mulher. Nós temos trago as entidades e personas, né, de reconhecimento municipal. Então, assim, equilibrar o debate desse tema sensível com a ação dessas instituições, para mim, está sendo espetacular. A gente não tem aprofundado tanto determinados aspectos no podcast, justamente pela possibilidade de desencadear emoções e reações junto à comunidade, que realmente é bem complicado.
Mas, em compensação, essa sensibilidade tem desencadeado essa reação no nosso Instagram. Então, muitas mulheres têm se manifestado justamente em virtude dessa sensibilidade. Olha, eu estou gostando muito como vocês estão abordando o tema, eu estou me sentindo à vontade para poder falar, eu preciso da ajuda de vocês. Então, nossos alunos que fazem também a gestão do nosso Instagram, estão tendo esta vivência direta com a comunidade, logicamente sobre a minha supervisão, para que eles não deem nenhuma informação errônea, para que eles também não se sobrecarreguem por relatos pesados, mas também estamos servindo como ponto de apoio para orientação, né, e relatos que, para essas pessoas, têm significado um alívio emocional. Quanto à bancada, ao momento da bancada, eu ouvi, né, dos meus meninos e meninas aqui, algumas vezes, esse receio em lidar com essas personalidades que estão ocupando espaços de poder na cidade. Sim. E espaços de poder que representam poder e que mudam a vida da nossa sociedade. E aí eu gostaria que o Carlos Eduardo pudesse falar sobre isso. O que é essa responsabilidade? Durante os episódios, tem alguns episódios que não vão pro ar, mas durante os bastidores a gente sempre fala: Maraca, a gente tá inseguro, por favor, senta ali na bancada com a gente. E a Maraca dá todo o apoio, ela fala: não, vai, vocês conseguem. Porque é uma responsabilidade muito grande. Eu acredito que eu nunca vi, durante meus anos de vivência, eu nunca vi contatos em podcasts de alunos diretamente com pessoas em destaque no poder e representando um tema tão forte, é uma responsabilidade muito grande. Então, estar aqui, a gente ouviu uma frase no podcast que dizia: a gente é a voz dos que foram calados, né? E foi uma frase que até emocionou a gente, que estar aqui é uma responsabilidade muito grande. Estar aqui com uma pessoa que tem um poder, ou um lugar de poder e destaque, é uma responsabilidade muito grande. Chegar as pernas aqui por debaixo da mesa treme, né? Mas é bastante emocionante estar aqui sendo uma voz ativa. Para a minha geração, ainda mais para essa geração, é muito essencial para mim. Tá certo. A questão realmente de lidar com as autoridades, você sente que você tem ali realmente um compromisso de, vamos assim, fazer o trabalho com muita seriedade, né, para entregar as informações que são necessárias, né? Então, que bom que você, né, e acredito que os outros também, né, que acompanham ali na bancada, tem esse senso, né, ou estão desenvolvendo esse senso, né, e isso também contribui com esse processo de aprendizado, né? Exato. Porque situações futuras que envolvem esse tipo de contato, né, para tratar de outros assuntos, e não necessariamente dessa forma, mas prepara você a ter um equilíbrio ali, né, usar as palavras certas, né, ter respeito, enfim, né, construir o diálogo para alcançar aquilo que você precisa. E assim, pra gente ir terminando a nossa conversa aqui, né, eu quero que você me diga qual é a sua avaliação em relação aos resultados alcançados pela eletiva e pelo podcast até o momento. Você tem alguma noção? O que você pode dizer pra gente sobre isso, né? Eu sei que o podcast ainda saiu, quando nós vamos estar lançando isso aqui, né, esse episódio, saiu ainda o primeiro episódio do podcast, mas já deve ter outros aí, né? Que estão por vir, inclusive, sim. Né? Mas tá aí, né? Tá circulando os conteúdos no Instagram, enfim. Então, como é que você viu o resultado? Você já citou um que é a questão do pessoal que manda o direct lá, né? Exatamente. Olha, quando eu fiz essa proposição, eu fui... Eu não sei se eu fui humilde na expectativa, mas eu devo afirmar que eu estou plenamente realizada, porque os resultados conferidos até o momento, e olha que nós não finalizamos ainda, eles são muito superiores às minhas expectativas iniciais. A minha expectativa era produzir algo que pudesse acionar a SEDUC para fazer a estrutura física do podcast, discutir o tema sensível com os adolescentes, com os estudantes, de modo que eles próprios produzissem conteúdo, produzissem conhecimento e fizessem parte do processo educativo. Esses eram os meus objetivos iniciais. E, para isso, buscar as parcerias. E aí, na busca das parcerias, esses objetivos foram se multiplicando, foram crescendo, e, graças a Deus, a expectativa foi muito maior, né? Foi muito mais alcançada do que eu pensava. Então, esse ponto de
os meios de comunicação da nossa região, como o Radar Xinguara, como o Mil Grau, portal também de comunicação, nos citar, nos compartilhar, fazer referência a um podcast escolar, nos perfis da maior representante do nosso município, da prefeitura, da prefeita municipal, está compartilhando nossos produtos digitais como referência para a educação, no sentido do combate da violência contra a mulher, recebendo a procura de mulheres, querendo fazer denúncias, querendo vir para a nossa bancada, realizar depoimentos, querendo o passo a passo para poder pedir medidas protetivas, buscar junto aos nossos parceiros uma defesa, isso quer dizer que nós fomos muito além daquilo que nós sonhamos inicialmente. Nós extrapolamos as nossas expectativas. E eu hoje ouso a dizer que nós temos ainda um resultado muito maior, que eu ainda não posso dizer porque estamos aguardando a conferência de dados para ter a informação correta. Mas eu devo dizer para vocês que nós teremos um resultado excepcional e comprovado. Tá certo. Então, assim, eu queria agradecer aqui a você, professora Maraika, ao Eduardo, por estar aqui representando os estudantes, né, pela participação aqui no Radar em Foco, né, esse quadro que traz esses temas, os temas aí da atualidade, né, que podem estar inspirando outras pessoas, enfim, né, trazendo informações aí da nossa região, né, Xinguara, mas proximidades também, né, como aqui Rio Maria. E a gente deixa registrado mais uma vez que é um prazer, eu, assim, falando por mim, né, que sou responsável pelo Radar Xinguara, né, poder colaborar com esse projeto, né, e fazer com que ele alcance mais locais, né, até porque é um podcast escolar, mas a temática que é tratada, né, com entrevistas com autoridades, como a gente citou aqui, né, então, claro, tem que chegar em outros locais, não pode ficar preso só na escola, né. É uma valorização do que é feito aqui para que outras pessoas façam também, né? Seja feito em outras escolas, enfim, explore mais essa questão, né? E dê a coragem também, né? Porque tem gente que não tem professores, né, que gostariam de trabalhar com essas mídias, mas às vezes não tem coragem, não sabe por onde começar, e aí esses exemplos eles ficam, né, para inspirar. Então eu dou espaço para você fazer a divulgação aí do como é que as pessoas podem ouvir o podcast, né? Onde é que ele está disponível, o Instagram da eletiva que tem, né? Aí também conteúdos lá, né? Então quero que você deixar esse espaço para você. Então, para você que está nos assistindo agora, eu quero fazer esse convite assim bem direto, especial. Primeiro que você, ao nos assistir, curta, comente, compartilhe, ajude a divulgar essa iniciativa, que é a iniciativa de uma escola pública. É uma iniciativa de estudantes. É uma iniciativa que também vai fazer mudança na vida de pessoas reais. E você pode nos assistir no canal no YouTube. Nosso canal no YouTube é o Silêncio Também Mata 2025. No Instagram, Silêncio Também Mata 2025. No Spotify, no mesmo endereço. Então, nós estamos presentes em 3 plataformas, no YouTube, no Spotify e no Instagram. Curtir nossos quadros, porque além do processo da entrevista, também tem os quadros educativos e permanentes que nossos estudantes estão publicando e convidá-los para assistir. Nesses canais, toda sexta-feira é publicado um dos nossos episódios. E durante a semana, os quadros permanentes que nossos estudantes produzem. Então, nós temos às sextas sempre um convidado especial que vai versar, que vai falar sobre a temática. E, durante a semana, quadros permanentes de abordagem, ouvindo a comunidade, ouvindo os estudantes, respondendo perguntas direto da comunidade. E destacar que no primeiro episódio do podcast tem aí muito mais informações do que a gente trouxe aqui, né, sobre a eletiva, sobre esse trabalho, sobre a sua história também, né? Isso, é verdade. Então não deixem de conferir. Então eu agradeço aqui mais uma vez realmente pela participação aí, né, de disponibilizar esse tempo para a gente poder conversar aqui diretamente do espaço onde acontece o podcast, né? E você que nos acompanha no YouTube, eu peço que você se inscreva no canal do Radar Xinguara,
né? Curta esse vídeo e nos ajude a espalhar a mensagem para que essas iniciativas elas cheguem, né, até outras pessoas e que, como eu falei, inspirem também, né? Siga o @Radar Xinguara no Instagram para acompanhar todos os nossos conteúdos, né? Os cortes, enfim, todas as novidades do podcast. Eu agradeço pela audiência de todos e até breve.